Fala Brasil, fala minha potência, quero inicialmente dizer para você, seja muito bem-vindo, tá? Pra gente é uma alegria a gente se encontrar aqui toda segunda-feira, nesse horário, pra gente poder conversar, falar de empreendedorismo, falar de negócios, compartilhar a nossa visão e você já sabe. A gente sempre traz um convidado muitíssimo especial. E o de hoje é mais especial ainda, tá? Vai surpreender você, porque nós vamos falar aqui de muitas coisas, inclusive artes. Então se prepara, porque o podcast de hoje tá assim, ó, daquele jeito. E é lógico, eu tenho que recomendar a você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, se inscreva. Sabe por quê? Porque você não vai perder um episódio. Quando você está inscrito, toda segunda-feira ou todo vídeo que eu lançar no canal, você vai receber uma notificação lá na hora para você poder assistir, é lógico, e se deliciar com esse conteúdo maravilhoso que nós preparamos aí de um modo muito especial para você. Hoje nós estamos aqui com um funcionário público e artista plástico, tá? Nós estamos aqui com Antônio Carvalho. Nós vamos conversar aqui, chamá-lo carinhosamente, me permita, de Carvalho. E nós vamos falar aqui sobre artes, nós vamos falar aqui sobre a visão empreendedora também dele, sobre esse modelo de negócio, como é que funciona. E vocês vão ter aqui Cleison, um host, como um leigo, para perguntar tudo aquilo que você tinha vontade de perguntar para um artista de verdade, para um artista profissional e que às vezes você não tinha coragem ou não tinha a oportunidade. O podcast Visão Empreendedora vai te presentear com isso aí. Meu amigo Carvalho, irmão, seja muito bem-vindo. Fique completamente à vontade para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa aqui. Eu quero dizer inicialmente que eu fiquei muito feliz quando eu te fiz o convite, que eu vi, sabe, que eu vi as telas, que eu vi as obras de artes. Cara, eu falei, caramba, sabe, um mundo assim que contagia a gente no olhar, sabe, mexe com a nossa emoção. E aí eu falei, cara, vou levar esse cara no podcast Visão Empreendedora. O Visão Empreendedora vai presentear a nossa audiência. Sempre nós estamos no ar numa segunda-feira. Nosso público é de empresário, todo mundo de cabeça quente, estressado, preocupado com cheque, com fornecedor. A gente vai falar um pouco sobre artes e eu fiquei muito feliz de você, assim que eu ter feito o convite, você ter aceitado participar. Seja bem-vindo. Ok, Cleison. Muito obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos, né? E para mim é uma honra falar sobre arte, né? Sobre cultura, Sim. Sobre aquilo que muitas vezes as pessoas não são tão atentas, né? Mas a importância da arte e da cultura na nossa vida, né? E aqui em Feira de Santana nós temos alguns espaços de arte, mas eu vejo que nem sempre o público, a visita, né, acontece de uma maneira esperada, porque tem questão de divulgação, tem vários aspectos, mas falar de arte para mim sempre é um prazer e eu agradeço imensamente esse convite. Que bom! Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser maravilhosa. Eu também quero falar sobre arte, eu quero falar sobre cultura, eu quero falar sobre história. Então eu quero aprender muito contigo aqui. Eu brinco sempre, Carvalho, que aqui no podcast as pessoas vêm para aprender, mas o primeiro a aprender sou eu, porque, cara, para mim é uma riqueza muito grande poder conversar com cada convidado, cada amigo, na verdade, que encontra espaço na agenda para poder estar aqui trocando ideias. E eu queria começar para até as pessoas entenderem e facilitar melhor o entendimento e o acompanhamento, fazendo uma pergunta que eu sempre faço para todos, que é, quando criança, pai ou mãe ou um tio ou uma avó perguntou para o menino lá, Antônio ou Carvalho, ou tinha um apelido lá, o que é que você quer ser Neto. quando crescer? Neto. Neto. Chamava de Neto. Neto, vem cá, Neto, o que é que você quer ser quando crescer? Eu acho que toda criança ouvia essa pergunta. E uns falavam ser jogador de futebol, policial. Você sonhava ser o quê quando criança? Essa pergunta lá de trás.
Bem, no início, assim, eu sempre fui muito da área de desenho, né? E gostava muito de desenhar. E não tanto quando criança, mas quando adolescente, eu fiquei muito encantado com a área de engenharia. Sim. Até porque eu tenho um irmão mais velho, que é engenheiro civil, e ele já desde cedo começava a desenhar plantas, e isso era lá mesmo na nossa casa, ainda no antigo colégio que tinha o curso de edificações, né? Então, eu ficava encantado, né, com aquelas plantas, aqueles desenhos dele, né? Então, no início, eu realmente tinha muito a ver, né? Gostaria muito de ser engenheiro. Mas, no fim das contas, né, e não me arrependo de maneira nenhuma, né, eu fiz ciências contábeis, né? O curso de engenharia aqui na UFS é um curso diurno, e eu precisava trabalhar, né? Pagar as contas. Pagar as contas, etc. Não digo nem tanto pagar as contas, porque eu era jovem, solteiro, Sim. etc. Mas eu queria ter também minha independência, não depender de meus pais, Sim. né? Então, eu escolhi realmente o curso de Ciências Contábeis, e para mim foi uma satisfação muito grande, porque foi uma área que eu abracei. Gosto bastante, inclusive depois que me formei, trabalhei na área, trabalhei com auditoria, controladoria, trabalhei inclusive numa grande empresa aqui em Feira. Deixa eu só pegar um gancho para a gente voltar para essa grande empresa. Aí você deve estar em casa agora falando, mas eu não estou entendendo nada. Cleison falou de arte, falou de um artista plástico e o cara fez ciências contábeis, o cara dos números, o cara das planilhas. Cadê a sensibilidade? Calma que você vai entender tudo. Eu tô falando que esse podcast hoje é muito especial, então acompanha a história, acompanha a narrativa. Conta pra gente que empresa foi essa aí. Então, eu trabalhei na Norauto. Na Norauto. Trabalhei na Norauto, né, no administrativo, no financeiro? Na parte contábil. Eu fazia a parte de auditoria e controladoria da Norauto, né, faleceu ano passado, né, Bodezil, grande empresário aqui de Feira de Santana. Antes disso, trabalhei com Humberto Cedrais, né, no grupo na nossa papelaria. Antes disso ainda, trabalhei no grupo Falcão, né, aqui nós tínhamos a antiga loja Sadel, a usina Itapetingui e a Jomafra, que era uma loja de material de construção, né? Então, eu trabalhei justamente na área de processamento de dados. Né? Eu trabalhei lá atrás, quando nem aqui em Feira só existiam praticamente 2, 3 computadores. Era um na prefeitura, um na empresa que eu trabalhei também, a Prodata, e outro lá no Grupo Falcão. Então, trabalhei com eles primeiro lá no Grupo Falcão, fui para o Grupo Pedro Paulo. Quantos anos aí? 20 e poucos anos. Antes né? de se formar, no caso. Isso, no caso, eu estava na UFS, e o UFS estudando, né? Depois, em 1989, eu me formei em contabilidade. Fui o único da turma semestralizado, dos 40, eu gostaria de ter muito mais colegas comigo, mas eu sempre fui muito dedicado aos estudos, então, no fim das contas, quando só eu me formei em tempo hábil. Né? Os colegas foram ficando pelo caminho e eu fui o único da turma que me formei. Era o chamado CDF da turma, né? Mas sempre me dediquei muito a tudo que eu faço. Sim. Então, trabalhei nessas empresas e... E quando você faz o concurso? E aí, quando eu estava na Norauto, né? E comecei a estudar para o serviço público, né? E fiz o concurso, né, para a Receita Federal. E logrei a aprovação. E comecei a trabalhar na Receita Federal. Hoje eu sou, na época, era técnico do Tesouro Nacional, e esse cargo mudou, a nomenclatura dele e as atribuições também. E hoje nós somos analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Então eu já tenho 31 anos de Receita Federal, perto já dos 32 anos de Receita Federal. Já posso, inclusive, me aposentar, mas pretendo ficar, porque gosto muito do meu trabalho na Receita. Tem um ambiente de trabalho maravilhoso, colegas de trabalho maravilhosos. Que ótimo. Então, pretendo ficar mais alguns anos na Receita Federal.
Mas tem a questão da artística, né? Eu sei que você vai me Vamos perguntar. agora entrar nessa onda aí. Onde foi que ela chegou? Foi na análise da DRE, foi na análise lá do balanço patrimonial. O que é que esse homem está falando tanto de números, né, de trabalho na área contábil, professor de contabilidade, também na Receita também fiz muitas palestras, muitos cursos, sempre também trabalhei muito lá, na parte de instrutoria da Receita. Muitos contadores, principalmente os mais antigos, me conhecem, já fiz muita palestra aqui em Feira de Santana e na região, em algumas faculdades também. Mas eu... Hoje seu trabalho, só fazendo um parênteses para a gente poder passar para essa outra parte, tem contato mais com o público, com o contador, ou é algo mais... Não, hoje mais não. Eu trabalho hoje no gabinete do delegado da Receita Federal, aqui em Feira de Santana. É um trabalho que eu já não tenho mais tanto contato com o público, mas quando eu tinha esse contato, eu adorava, gostava muito, né? Porque para mim, ser servidor público, eu vou na essência da palavra, é servir ao público, servir à sociedade. Então, quando eu era chefe de arrecadação, fui por 9 anos, chefe de arrecadação, e aquelas questões mais complexas que a minha equipe não conseguia resolver, vinham para mim. Sim. E graças a Deus a gente conseguia encontrar uma solução e vinha um contribuinte, cidadão com algum problema. Eu sempre ficava muito e fico muito alegre quando a gente consegue resolver aquela questão. Então é algo que sempre me fascinou, foi o atendimento. Só que com o tempo você vai mudando de atividade, já trabalhei com planejamento, já trabalhei com comunicação. Afinal são 30 anos, 32, 31 anos lá. Ouvidor, já fui ouvidor. Sim. Recentemente fui convidado para ser ouvidor geral aqui da nossa região, que é a 5ª região, Bahia e Sergipe. Mas já trabalhei com ouvidoria, hoje eu estou mais na parte técnica e quero ficar mais na parte técnica. O superintendente, que é meu amigo, me ligou, eu digo, é difícil recusar um convite seu, porque além de ser meu chefe principal, também é meu amigo, mas eu recusei a ouvidoria. Isso. Mas por questões mesmo, né, que eu gosto muito da área técnica, mas quando trabalhei com ouvidoria também, gostava muito, porque ali você entende, né, o que o cidadão precisa e dá o retorno ao cidadão. Entendi. Então, o trabalho de ouvidoria também é um trabalho muito importante. A Receita Federal hoje está lidando muito também com cidadania fiscal, porque muita gente enxerga a Receita Federal como um órgão que cobra, que arrecada, mas a gente também tem trabalhos voltados à cidadania fiscal. A gente está com diversos projetos. Não vou mais me alongar tanto, senão vou dizer, poxa, esse cara só quer falar de Receita Federal e tal, e não da arte. Não, mas é importante, mas a gente tem uma questão de cidadania, que a gente tem pessoas voltadas esse ponto é tão interessante, até para desmistificar, porque às vezes o senso comum, as pessoas que não conhecem de fato a instituição, ela tem uma imagem. Isso. E se não tiver essa voz do lado de cá para desmistificar e mostrar uma outra imagem... Você tem ideia, esse ano nós fizemos um encontro com os comunicadores, radialistas aqui de Feira de Santana, para mostrar a questão da destinação do imposto de renda para entidades sociais aqui de Feira de Santana, porque você pode destinar o seu imposto e não lhe custa nada. Inclusive, quem tem restituição pode doar e não custa nada. Então a gente foi divulgar e realmente a gente está com o projeto de todo ano expandir a quantidade de doações, porque esses recursos vão para as entidades assistenciais daqui de Feira de Santana. Então, já que você vai pagar de qualquer forma, por que não destinar para uma instituição que você conhece? E mesmo quem tem imposto a pagar e quem tem imposto a restituir, também pode fazê-lo. Excelente. Então é um trabalho também que a gente vem realizando. Mas voltando à questão da arte, né? Eu comecei a pintar muito cedo. Aí a minha pergunta ia entrar nessa área aí, que eu vou levantar a bola para você dominar no peito e fazer o gol, que porque tem algumas pessoas que quando tá para aposentar, tá chegando a aposentadoria e fala assim, eu tenho que pensar em alguma coisa, vou pegar um violão, vou pegar umas telas ali para pintar. Isso. Ouve isso ou não? Ou já é amor antigo? Conta isso. Às vezes a pessoa pensa, não, isso é um hobby, é um passatempo. Não, eu encaro isso como algo de forma profissional e assim, porque eu quero até onde eu tiver força e saúde trabalhar e na arte. Mas eu comecei muito cedo. Na escola, eu sempre fui muito de desenho, sempre fui o primeiro lugar em arte. Nós tínhamos a aula de educação artística. Né? Eu sou das antigas também. Das antigas, né?
Então eu sempre me destacava. E aí quando eu tinha 13 anos, eu resolvi pintar uma tela. Pedi minha mãe na época, né? E comprei telas, comprei algumas tintas, pincéis e fiz um quadro. E o quadro ficou muito bonito. E dali em diante eu comecei a elaborar várias obras, né? Inclusive releituras. Tinha um livro de minha irmã que eu vi uma obra muito bonita e resolvi pintá-la. Depois, muito tempo depois, que eu vi que era uma obra de Paul Gauguin, que é um artista francês, né, contemporâneo de Van Gogh. Sim. Né? E eu fiz uma releitura de Paul Gauguin aos 17 anos de idade. E ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí eu pintei durante cerca de 10 anos, né? Mas quando chegou mais ou menos aos 22, 23 anos de idade, aí veio estudar para o vestibular. Sim. Né? Aí passei no vestibular. As obrigações da vida adulta ali, mano. Trabalho, né? O trabalho, depois que concluí a faculdade, me dediquei muito na área contábil, né? Fui trabalhar, né, diretamente com contabilidade nessa área. E aí veio a possibilidade de fazer o concurso. Conheci minha esposa, né, lá na Norauto. Sim. Né? E aí, depois que eu passei no concurso, nós casamos, temos 2 filhas lindas, maravilhosas. Que legal. Né? Então aí, cuidando da vida dos filhos. Fazer um parêntese aqui, que Tati é nossa companheira aí na associação comercial, é nossa executiva. E a gente acaba tendo um contato muito grande, uma excelente profissional, conduz sempre com muita maestria lá a Associação Comercial e Empresarial aqui de Feira de Santana. E aí só fazendo um adendo para quem não conhece aqui poder fazer essa associação. Qual a idade das meninas, das filhas de vocês? Eu tenho uma de 28 e uma de 21. Olha aí, 28 e 21. A mais velha é médica e a segunda está estudando também para ser médica. Está se preparando para o vestibular. Pode falar o nome delas também para não ter briga, porque depois vai falar, meu pai, você esteve lá no podcast e nem falou o nome da gente. Pode falar Amanda e Alice. Um beijo, minhas lindas, meus amores. E a Tatiana, claro, né? A esposa maravilhosa. Tatiana é uma pessoa sensacional. Verdade. Não estou fazendo isso para média. Está fazendo média com a esposa, não. Mas ela é uma pessoa realmente maravilhosa. Tem que dar César o que é de César. Em todos os aspectos. Então, voltando à questão dessa história aí da arte, mas só que aí quando veio a vida adulta, eu me dediquei ao trabalho, à família, né? E o tempo passou. Se passaram 27 anos. E eu não trabalhei em nada de arte. Você conseguiu pausar isso 27 não, quanto 27 tempo? anos. 27 anos? 27 anos, por incrível que pareça. Mas assim, não foi assim. Passa muito rápido, não foi né? assim, eu não quero mais pintar. Não foi uma coisa de vontade. Tá, certo. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A dedicação, eu sempre me dedico muito às coisas. Pensava assim, Carvalho, de ano que vem ou daqui a uns 3 anos eu vou... Nem pensava. Foco no trabalho. Não, foco no meu trabalho, foco nas minhas atividades. É que você colocou isso também. Quando você falou lá de CDF, você sempre foi um cara muito dedicado. Então você estava num concurso ou você estava numa empresa, você não é aquela pessoa que faz mais ou menos ou quer fazer meia boca. Você faz quando eu comecei, eu logo fui chefe de arrecadação, uma equipe de 20 pessoas. Responsabilidade. Eram 20 pessoas para comandar, não é? Então uma grande responsabilidade. Então foi tudo aí. Essa coisa toda. Mas quando chegou aos 50 anos, parece uma coisa assim, disse assim, opa, peraí. Você está chegando na maturidade, né? 50 anos, foi exatamente aos 50 anos que eu fiz em 2014. Então disse, peraí, tem que voltar. E aí eu comprei uma tela, algumas tintas e pintei, né? Uma obra que retratava justamente uma gaivota, uma imagem que eu fotografei, né, num cruzeiro que eu fiz com minha esposa e amigos. E aí eu vi que o resultado ficou muito bom. Aí eu disse... depois de 27 anos... Eu digo, eu acho que eu ainda sei pintar. E aí, pronto, aí não parei mais. Aí fiz uma exposição com o tema da natureza, né? Que foram borboletas do mundo. Sim. Né, borboletas do Brasil, E comecei a estudar também sobre isso, a quantidade de borboletas. Se eu tivesse que pintar toda semana uma borboleta, eu ficaria décadas, porque são diversas, né? milhares. São milhares, não são centenas, são milhares de borboletas. E também tem as mariposas, né? Porque as mariposas têm hábitos
diferentes, são hábitos noturnos. Existe uma mariposa chamada mariposa Atlas. Ela é lindíssima, tem 20 centímetros de envergadura as asas dela. E detalhe, ela tem nas pontas das asas, elas imitam como se fossem duas cabeças de cobra, que é uma defesa que as borboletas têm, né, contra os predadores. Sim. Algumas parecem um olho de coruja, né? Então, elas têm essa defesa contra os predadores. Então, você começa a estudar. Então, eu peguei várias dessas borboletas. Eu ia te perguntar sobre isso. Antes de você pintar uma borboleta dessa, você estuda sobre ela? Eu estudo, porque eu não pinto nada à toa. Eu achava que era só a parte estética ali. Assim, é o meu estilo. Não estou dizendo. Bacana. É o meu estilo. Eu procuro ter uma ideia, eu procuro estudar. As obras que eu pinto têm uma razão de ser. Boa. Eu vejo a história de uma releitura, por exemplo. Depois que eu fui estudar Paul Gauguin, tem um filme sobre a vida de Paul Gauguin. É uma história incrível, fantástica, não é? Então, vou falar daqui a pouco, né? Eu estou fazendo agora, essa semana, eu comecei uma releitura de uma obra de Paul Gauguin. Depois de tantos anos, estou fazendo uma obra, só um pequeno parênteses, essa obra, eu estou fazendo uma releitura. O pessoal diz, mas o que é releitura? Releitura não é uma imitação, não é uma cópia. É você, como artista, a partir daquela obra, fazer a sua leitura daquela obra. Muitas vezes vai ficar realmente muito coincidente, né? Praticamente igual àquela obra. Mas o que é que se faz dessa hipótese? Você normalmente não faz no mesmo tamanho, né? Entendi. Você pega uma obra muito grande e você escolhe um detalhe dela, como eu já fiz em outras obras. Mas essa obra, só para fazer um parêntese, de Paul Gauguin, ela foi vendida, se chama Quando Você Vai Se Casar, o nome da obra. Ela foi vendida para a família imperial do Catar, entre 2015 e 2016. Primeiro falaram de um valor, depois não foi esse valor todo, não. Não foi 300 milhões, foi 210 milhões. Então, 210 milhões de dólares. De dólares. Ou seja, dá mais de $1 bilhão. De reais. Foi vendido para a família imperial do Catar. E Paul Gauguin morreu na Polinésia Francesa, no Tahiti, onde ele passou a viver, em 1903, na miséria. Para você ter ideia, ele foi até estivador para conseguir se alimentar, Paul Gauguin, né? Então, é só esse adendo. Sério? Esse adendo aí. Mas esse adendo eu gosto. É bom porque você traz história, contextualiza. Então, assim, a gente está falando da borboleta, então eu estudo aquilo ali, né? Não faço nada à toa, né? Então, essas borboletas, essa produção, minha esposa, Tatiana, tem uma amiga que mora na Holanda há muito tempo, ela casou com um holandês, né? E já tem cidadania holandesa há mais de 30, quase 40 anos. E ela também é artista lá na Holanda e viu minhas obras e disse, olha, manda os quadros para cá que eu vou fazer uma exposição conjunta com suas obras. Eu mandei, né, as obras para uma cidade chamada Zwolle, que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Amsterdã. Sim. Né? E eu fiquei tão grato que eu fiz uma obra com a imagem da casa dela na Holanda e mandei. Tem uma pessoa que estava indo na Holanda e essa obra com a imagem da casa dela foi entregue em mãos para ela. Ela disse, como você fez isso? Eu digo, olha, a tecnologia. Ele pegou a imagem do Google Maps, né? E eu peguei a imagem, uma casa belíssima, uma casa de 300 anos, uma casa antiga, mas belíssima, super conservada, que fica em frente a um canal navegável, uma coisa maravilhosa na cidade. E essa obra está lá na Holanda, né? Aí depois eu fiz uma outra exposição. Estamos diante de um artista internacional, então, né? Tá na Holanda, podemos dizer assim. A gente... E, por incrível que pareça, foi a minha primeira exposição. Por exemplo, a minha primeira exposição foi na Holanda. Aí, uma coisa que também sou muito preocupado é com uma questão histórica da cidade, porque quando eu vejo uma cidade conservar o seu patrimônio, né, eu acho isso fantástico, né? Então, mas só que Feira de Santana, infelizmente, por ser até uma cidade comercial, a gente entende até certo ponto, porque muitos prédios antigos aqui da cidade deram lugar a estacionamentos, a prédios comerciais. Isso é triste. E muitos prédios belíssimos foram demolidos. Então, essa exposição que eu fiz, Recorte de Feira de Santana, teve esse objetivo de chamar a atenção do poder público e da própria sociedade com relação
a conservar o que restou do patrimônio. Porque se você vai contar de dedo, você tem a Prefeitura de Feira de Santana, um prédio belíssimo, o mercado, né? A Câmara, o prédio que hoje abriga o Cuca, né? Que é a antiga Escola Normal Rural de Feira de Santana. a Igreja né? Senhor dos Passos, eu vou fazer até uma pergunta agora meio ignorante. A Igreja Senhor dos Passos, ela é diferente? Ela é mais nova ou foi um estilo gótico? Ela é estilo gótico. Ela é estilo gótico. Ela é... Porque ela é bem diferente da matriz. Agora você que conhece bem da história... É um estilo gótico e ela começou mais ou menos nos anos 20, 30 e só terminou nos anos 60. Porque é sempre assim, as igrejas elas demoram muito a construção. Então, a igreja, quando começou a funcionar, não tinha, a Senhor dos Passos não tinha torre. Não tinha torre. A torre foi construída ao longo dos anos. Né? Sim. E detalhe, a igreja Senhor dos Passos, primeiro, ela, uma capela alusiva Senhor dos Passos, ela funcionava onde hoje é a prefeitura. Sim. E lá tinha um cemitério, inclusive. Aí depois foi feita uma permuta. Então, onde era a capela, Virou a prefeitura. virou a prefeitura e onde hoje Do é lado, isso. E virou aí aí. veio a Igreja Senhor dos Passos, que é um estilo maravilhoso, estilo gótico. Então, onde era a prefeitura? Era um cemitério? Era um cemitério. Tinha um cemitério ali. Porque a tradição antiga de as pessoas serem sepultadas junto das igrejas, ou até Sim, dentro das igrejas. O cemitério geralmente ficava no fundo, ali no Isso, quintal. e dentro das igrejas. dentro Depois das viu-se igrejas. que isso era, para a saúde pública, um risco muito grande. Sim. Porque os gases que, Verdade, que verdade. emanam ali das Verdade. sepulturas. As igrejas etc. antigas a gente costuma Isso, ver você isso. vai ver, em várias igrejas aí você vê, né, sepulturas antigas. Né, Sim, ali. sim, sim. Então, ainda tinha essa tradição. Então, onde tinha uma igreja, tinha um cemitério. Então, ali não era bem ainda uma igreja, era uma capela, mas tinha essa tradição de enterrar as pessoas ali, né, naquele local. Então, eu fiz essa exposição, recorte de Feira de Santana, com os principais monumentos, igrejas Sim. de Feira de Santana. Né, mas eu fiz detalhes, não na sua integridade, mas um detalhe o vitral da Igreja Senhor dos Passos, eu fiz um detalhe da fachada do Casarão Flor da Mota, né, um detalhe da Filarmônica do prédio da 25 de março, que é um prédio que está precisando muito ser recuperado. Até já falei com o Carlos Brito, e ele é um dos caras, um dos entusiastas. Carlos Brito, inclusive, é o nosso secretário, já foi meu professor na UFES, né? A gente chamava ele o apelido dele é Tchau, né? Tá revelando a idade dele, né? Então, Tchau, ele é um cara muito preocupado com o patrimônio da cidade, né? Inclusive com a Fundação Senhor dos Passos, que felizmente compraram o Casarão Flor da Mota, porque ali poderia ser destinado a ser demolido, virar um estacionamento triste. E tal. Então, e agora foi novamente reformado. O Casarão é belíssimo, é uma obra realmente que a gente tem que aplaudir. Né? Ali, inclusive, tem uma história também de Agostinho Flor da Mota. Ele viajou para Alemanha. Sim. Né? E em Hamburgo, e lá havia uma casa que ele se encantou e procurou fazer a mesma casa nos moldes dessa casa que ele viu em Hamburgo, na Alemanha. Posteriormente, depois da morte dele, o filho dele, Eduardo Flores da Mota, reformou, né? Tanto que na fachada da casa, se você perceber, tem as iniciais EFM e não AFM, não de Agostinho, mas de Eduardo Flores da Mota, porque foi ele que reformou a casa do pai, né? Então essas histórias me encantam. E aí quando você gosto também. Aí quando você vai identificar todas essas situações, a escultura de Padre Ovídio na Praça da Matriz. Sim. Essa escultura, ela foi erguida em 25 de março de 1892. É o monumento mais antigo de Feira de Santana. É em bronze e foi uma encomenda feita. Ela tá onde? Na Praça da Matriz. Praça da Matriz. Tá? Que é do Padre Ovídio. Padre Ovídio. Tá. E essa escultura, ela foi erguida nessa data por encomenda do primeiro intendente de Feira de Santana, que é o equivale a um prefeito. Né? Que era um coronel português. Só que essa escultura foi feita em Paris.
Muita gente não sabe disso. Essa escultura veio da França. E ela... Pô, naquele tempo, ter vindo isso da França... E perceba no detalhe que ele está com um casaco. Freire de Santana não tem aquele frio todo para aquele casaco. Mas ele está com um casaco no estilo napoleônico. Se as pessoas perceberem, muita gente não sabe disso. Que é um detalhe que às vezes passa despercebido. A escultura, ela está com um casaco tipicamente francês, porque realmente ela veio da França. Boa. Né? Boa. Então, assim, é uma coisa fantástica. Você vai começar a estudar a história Eu vou fazer uma pergunta ignorante aqui. Eu acho que diante dessas situações não tinha que ter um quadrozinho com a história, porque para mim fica muito mais interessante ver com essa sua... Eu sou leigo, ignorante, eu sinto que fica mais gostoso de ver. Tipo, agora você está falando aqui, eu tô com vontade de pegar o carro e ir lá olhar a escultura. Pois é, mas assim, eu acho que a história é algo muito importante. Nós não podemos nos conhecer hoje como sociedade sem saber o nosso passado. Perfeito. Você tem uma história, Cleison. Sim. Você tem uma empresa que foi seu pai que fundou. Perfeito. Né? Meu pai foi camelô, veio de Pernambuco. Você tem uma história toda por trás disso aí. Para você chegar onde você chegou, tem toda uma trajetória. Você está não pode ser negada. Que não pode ser negada. Então, para nós conhecermos o nosso presente e planejarmos o nosso futuro, é preciso que a gente conheça a nossa história. E eu acho que nós estamos inseridos aqui em Feira de Santana, a gente pode e deve conhecer como essa cidade chegou ao ponto que chegou. Pra você ter ideia, aquele prédio onde hoje é o edifício Mandacaru, sim, ali era a Pensão Universal, um prédio belíssimo. E aquele prédio era dos pais da nossa querida autora do Hino à Feira de Santana. Sério? É. Pois é. Georgina Erisman. Ali, os hóspedes acordavam com ela tocando ao piano, que ela também compunha. Né? Sim. Então, os hóspedes acordavam ao som de músicas ao piano tocado por Georgina Erisman. Olha que coisa maravilhosa. E o prédio foi demolido. Né? Era a Pensão Universal, o Hotel Universal, que era dos pais de Georgina Erisman. Eles moravam também lá naquele endereço. Né? E é outra coisa fantástica, o fato de ser Georgina Erisman. Sim. Né? Um dos expoentes de Feira de Santana. E ela morreu, ela casou com o esposo dela, de origem alemã, e foi morar no Rio de Janeiro, e lá faleceu e ficou lá. Os restos mortais de Georgina Erisman estão no Rio de Janeiro. Na minha modesta opinião, eu acho que tem que ter um movimento aqui em Feira de Santana para trazer isso aqui, porque Feira de Santana é Georgina Erisman. Verdade. Então são essas coisas que a gente tem que valorizar da cidade. Eu sei que a cidade de Feira de Santana tem uma série de problemas, né? Até pelo fato da grandiosidade, do tamanho, a cidade maior do interior da Bahia. Sim. E como toda grande metrópole tem os seus problemas. Os desafios, né? Mas nós também temos coisas muito, muito, muito boas aqui em Feira de Santana, e a sua história tem que ser preservada. Você é natural de Feira de Santana? Ou veio de algum interior? Qual é a sua naturalidade? Eu nasci em Juazeiro, Bahia. Juazeiro da Bahia? Juazeiro, Bahia. Meus pais são pernambucanos, viemos aqui para Feira de Santana, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Seus pais eram de Petrolina? Já morei em Petrolina, e já morei em Juazeiro, mas minha família, meu pai é de uma cidade do interior de Pernambuco chamado Floresta, e minha mãe é de Parnamirim, uma cidade dos Carvalho, tem dos Carvalho e dos Novais. Os Novais, inclusive... Floresta é perto de Serra Talhada, não? É, relativamente perto, mas só que Floresta, inclusive, ela já uma vez saiu na Veja, em 1991, por causa de uma briga de família, dos Ferraz e dos Novais. Mas eu já aviso que eu sou da paz, viu? Eu sou tranquilo, mas hoje essa briga já está bem. Mas é engraçado isso, que o Pernambuco é marcado por isso. Quando eu falo com as pessoas que eu falo que meu pai é pernambucano, aí o cara, então é brabo. Aí fala essas coisas assim, ficou esse estigma do pernambucano com Lampião. Pois é, então nós temos aqui em Feira
52 anos, né? Então eu já sou feirense de coração, amo essa terra, né? Minhas filhas são daqui, eu tenho 2 irmãos que nasceram aqui, no total são 7, né? Então o que nós conquistamos Você foi pelo acompanhou trabalho, ainda pelo a estudo. feira ainda do... Eu cheguei a ver ainda a feira lá no centro da cidade, antes da inauguração do centro de abastecimento, eu cheguei, Acompanha né, isso. a ver isso, né? Quando nós chegamos aqui nos anos 70. Mas tudo que eu, meus irmãos, conseguimos foi fruto de estudo e trabalho. Eu tenho 3 irmãos que trabalham na Caixa Econômica Federal, eu tenho um que é engenheiro civil, já com muitas obras aqui em Feira de Santana, muito conhecido. Eu tenho um irmão que é oficial de justiça, né? Tenho outro irmão que trabalha também com... É interessante esse que ele já foi microempresário, trabalha com o ramo de medicamentos, mas é faixa preta do Muay Thai. Olha aí. Cláudio. É um menino fantástico, fantástico. Assim, porque eu amo meus irmãos, né? Sim. Mas cada um conseguiu vencer na vida. Com estudo, com estudo, trabalho. Ninguém tem vícios, ninguém bebe, ninguém fuma. Beber assim, socialmente, sim, né, todo mundo, sim, né? sim. Mas nunca tiveram ninguém da minha família. Meu pai faleceu jovem por causa do tabagismo, né? Ele faleceu aos 57 anos. Muito jovem. Depois do 3º AVC, o médico disse, olha, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai embora. E foi, realmente. Porque naquela época também era, né, muito comum as pessoas fumarem. Mas meus irmãos, ninguém fuma e todo mundo venceu na vida. Carvalho, trabalho e estudo. Excelente, isso é bom e a gente traz aí para a visão empreendedora também justamente esse sentimento de vale a pena investir no estudo, educação, vale a pena e você investir no seu trabalho também, que o trabalho devolve, né? O resultado vem, quem planta colhe. Exatamente. Não foi fácil, não, e não vai ser mesmo. Não. Quem está em busca do caminho fácil não vai ter sustentabilidade, porque o caminho fácil não traz sustentabilidade. Mas eu queria voltar um pouco para a arte agora, que eu vou fazer algumas perguntas que é meio até ignorante, e eu queria que você perdoasse a minha ignorância, mas talvez quem está em casa nos acompanhando agora, ou está ouvindo no carro, ou está ouvindo na academia, uns ouvem viajando, porque está aqui no YouTube, está no Spotify, está no Instagram, está no Facebook, está em todas as redes sociais. Eu quero fazer 2 perguntas em uma que eu quero que você discorra sobre isso, que é o seguinte. Eu sei que o objetivo não é ganhar dinheiro, talvez, mas se ganha dinheiro vendendo ali aquela obra de arte ali. Sim. Como calcula esse preço? Como é que define o preço de uma obra de arte? É algo assim surreal. Subjetivo, né? Surreal. Muito subjetivo, surreal. Porque assim, tem vários aspectos. Sim. Né? Tem vários aspectos. Alguns artistas, eles cobram, por exemplo, pelo tamanho da obra. Né? A metragem do tamanho da obra. Certo. Né? A obra tem 1 metro quadrado, então o meu metro quadrado custa X. Tá? Então o tamanho da obra. Mas muitas vezes não levam em conta a complexidade da obra. Tem obras que são mais simples, tem obras que são mais complexas. E vai também do estilo. Sim. Do estilo da obra. Então, o estilo contemporâneo, que você faz uma obra abstrata, né, sem se prender a um modelo, ao que nós chamamos de realismo ou hiperrealismo, elas são mais rápidas, posso dizer até mais fáceis de serem elaboradas. Tanto que os artistas que vivem da arte, muitos deles preferem trabalhar com essa arte contemporânea, porque é uma arte que não é muito demorada. Eu conheço alguns artistas aqui em Feira, em Salvador. Então, para você viver de arte, você não pode ficar com a obra 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Entendi. Ou mais tempo, dependendo do tipo de obra. Então, são obras que tem que ter um trânsito rápido. Giro. Tem que ter giro. Aí você tem que fazer várias, às vezes de tamanhos menores, etc., que você não vai ganhar tanto naquela obra específica, mas na quantidade de obras que você dispõe para venda. Então, você vai ter um leque. Né? Uma coisa é você ter 2, 3 obras disponíveis para um eventual cliente. Sim. E outra coisa é você ter 20, 30, 40. Né? Então, mas para isso você tem que ter uma produção maior. E, obviamente, essas obras não podem ser obras muito rebuscadas. Sim. No estilo realista. Porque o meu estilo já é realista. Dando aqui, é o realismo ou hiperrealismo. Então, obras que demoram, às vezes, como eu não tenho dedicação exclusiva ainda à arte, porque eu trabalho o dia todo, e eu só trabalho basicamente à noite e final de semana. Quando você pinta, uma pergunta dentro da pergunta, quando você pinta, você se sente como trabalho ali ou como um lazer ou como um...
Ou te pesa como misto. se você estivesse fazendo uma auditoria lá? É um misto, porque assim, as pessoas não, é um passatempo, é um hobby. Não é passatempo, não é hobby, porque às vezes você chega muito cansado do trabalho, chega em casa, toma um banho, come alguma coisa e tal, e eu vou direto para o ateliê. Podia estar assistindo uma série, podia estar descansando, dormindo, lendo etc. um livro. Não, e às vezes eu fico até meia-noite, até 1 da manhã, para no outro dia, 6 da manhã, estar de pé para ir para o trabalho. Minha jornada de trabalho é 8 horas diárias, né? Você pensa, servidor público. Não, são 40 horas semanais. Perfeito. É de segunda a sexta, normal, como qualquer outro, não tem diferença. Mas, às vezes, você fica cansado e tal, e eu vou ali e tal, principalmente quando eu tenho uma exposição, eu tenho um objetivo, olha, eu vou expor e eu preciso ter uma quantidade de obras. Então, eu não posso se dar o luxo de eu vou descansar hoje, eu não vou pintar. Aí você se obriga a fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, é uma coisa prazerosa. Você faz uma coisa que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você se sente feliz, você se sente motivado. Conversando contigo, eu tô felizão aqui. Aqui não é trabalho para mim, não. Aqui essa resenha aqui para mim é boa demais. Então, quando você faz o que você gosta, né, você faz com felicidade, com tranquilidade, né? Verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe... Mas tem responsabilidade, isso pesa também. Não é a coisa assim, se eu quiser, eu não vou pintar hoje... Não é assim. Você faz a coisa com responsabilidade, dizendo assim, olha... Agora mesmo, eu estou com uma ideia, né, já está em andamento, de uma nova exposição. E vai ser um negócio fantástico. Top. Desculpe aí, mas não é falsa modéstia, não. Mas as obras estão ficando fantásticas. Então você está preparando já uma nova exposição. Uma nova exposição. Só para a gente posicionar melhor, porque a gente estava falando, eu falei das borboletas, falei da Recorte de Feira de Santana, e tem uma exposição que seguiu a essa, que já foi em 2019, que foi baseada nas obras do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Um escultor, é o maior escultor brasileiro. Referência, inclusive, ele é o patrono da arte do Brasil. É o patrono da arte. Não é a nossa grande referência. E isso foi uma lei, ainda dos anos 70, 72, nem precisava, mas tem uma lei que decretou Antônio Francisco Lisboa o patrono da arte no Brasil. Então, eu havia feito uma obra alusiva à obra de Michelangelo, que é o Davi de Michelangelo. Ficou muito linda essa obra. E aí eu pensei, qual é o maior escultor do Brasil? Eu vi o nome na hora, Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Só que eu precisava ter, como você trabalha com realismo, você precisa olhar a obra, né, para você reproduzi-la em tela. Então eu fui, em 2017, lá na cidade de Congonhas, que fica mais ou menos 110 quilômetros de Belo Horizonte, conhecer e fotografar. Eu fiz cerca de 920 fotos de todo o acervo lá. Sério? Tem os 12 profetas esculpidos por ele entre 1800 e 1805, e os Passos da Paixão de Cristo, que são 65 esculturas de tamanho natural, feitas em cedro rosa, em madeira, que fica em 6 capelas em frente à igreja. Poxa. Que são os passos, a figura ali, o que está ali são as passagens bíblicas, né? Por exemplo, a última ceia, aí tem lá Cristo e os 12 apóstolos, estão lá em tamanho natural. Lá nessa capela, na primeira capela, tem a anunciação, a prisão, a flagelação, a cruz às costas e a crucificação. São as passagens bíblicas que estão lá em Congonhas, nessas capelas. Quem vai visitar as cidades históricas de Minas Gerais não pode deixar de ir a Congonhas, porque é o maior conjunto de estatuária de Aleijadinho, é lá em Congonhas. No lado da igreja, que fica no alto, no Morro Maranhão, né, tem as 12 esculturas dos profetas em pedra-sabão, que estão no templo, estão lá. Inclusive, já há uma discussão, porque não retira de lá, mas se tentasse retirar, elas possivelmente seriam muito danificadas, e a população não deixa. Mas é uma coisa belíssima. Então, vale a pena conhecer. Né? Eu fiz a exposição observando, né, olhando, eu fiz os 12 profetas, o rosto dos 12 profetas, e algumas cenas de alguns personagens dos Passos da Paixão. Essa exposição eu fiz aqui no Museu Regional de Arte, lá no Cuca,
em 2019, foi um grande sucesso. No mesmo ano, essa exposição foi para o Museu de Arte Sacra da UFBA, lá em Salvador, que inclusive tem notícia triste que foi interditado por problemas estruturais e não tem recurso para reformar, porque o prédio é muito antigo, o prédio é um antigo convento, que é do século XVII, né? E o ano passado, essa exposição foi para o Museu de Arte da Bahia, lá em Salvador, no MAB, no Corredor da Vitória, e foi uma coisa fantástica, porque lá eles têm uma estrutura de divulgação e saiu, eu posso dizer, em todos os sites de notícias aqui da Bahia, inclusive de outros locais. Em Florianópolis foi notícia, na revista Museu foi notícia, no G1, no iBahia, no Correio, tudo. Inclusive o jornal à tarde fez uma matéria praticamente de página inteira sobre a exposição. Então foi um negócio fantástico. Esse ano eu vou expor uma parte do acervo, porque lá o espaço é limitado, na Assembleia Legislativa da Bahia, lá no CAB em Salvador, no período de 11 a 14 de novembro. E já vai ficar para o próximo ano, aqui no SESC da Matriz, né? Essa exposição que eu estou combinando a data. Num ano acontece cerca de quantas exposições como essa? Olha, você estima o quê? Uma costuma por fazer pelo semestre? menos uma por ano, pelo menos. Mas, por exemplo, no meu caso, o que aconteceu? 2020, 2021, 2022, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer, né? Então, eu fiz o ano passado, né? Então, eu também expus aqui no Museu de Arte Contemporânea, no MARC também, no ano passado, pretendo fazer esse ano. Então, todo ano a ideia é fazer pelo menos essa exposição, base no Aleijadinho, ela é realmente uma exposição fantástica. Muita gente, quando vai ver, diz assim, puxa, é uma exposição de fotos? Porque acha que não é um quadro, uma pintura, acha que é uma foto, e tão realista que é, né? Pegando um gancho nisso aí que você está falando, eu vou entrar num assunto quando você estava falando lá, que eu acho extremamente mais difícil esse estilo realismo ou hiperrealismo, como que você colocou. Até porque se um leigo consegue comparar e ver se tá legal, se não tá legal, se tá bonito, se não tá bonito, uma pessoa mais preparada e mais conhecedora vai ser mais crítico ainda. Sim. Vai ser mais crítico ainda. Diferente do estilo qual é o estilo mais contemporâneo, abstrato, que é o que a gente conhece um pouco, que às vezes as pessoas mais que não conhecem tanto de arte brincam. Rapaz, as pessoas estão paradas ali diante de um quadro que parece uns riscos ali. Uma tinta escorrida. Uma tinta escorrida. E para mim, de verdade, e aí talvez a minha sensibilidade não está tão aguçada assim, mas eu me sinto muito mais à vontade para ver uma obra realista, no realismo ou no hiperrealismo, do que nesse estilo mais contemporâneo, mais subjetivo. E aí a minha pergunta existe alguma coisa que é mais difícil ou não? Ou é estilo mesmo, é do artista, é uma coisa mais subjetiva, mais inata? Tipo assim, você escolheu isso, se você ia ser contemporâneo, ou você também pinta contemporâneo também? Fala um pouco sobre isso. É tudo um pouco, né? Assim, os artistas, eles definem o seu estilo. Sim. Definem o seu estilo. Por exemplo, Picasso, ele é conhecido por um estilo que ele iniciou, que é o cubismo. Mas tem obras de Picasso antes, né, do cubismo, que são obras, digamos, mais tradicionais, né? Mas ele se definiu no cubismo. Então, normalmente os artistas, eles escolhem um estilo. Sim. Escolhem um estilo. Se ele quer trabalhar no contemporâneo, você tem várias escolas, né? Sim. Claro que até o século XIX predominava o realismo. Quando chegou no século XX, os artistas começaram a romper com essa tradição e começaram a elaborar obras do impressionismo, expressionismo. Eu tenho uma releitura de uma obra de Gustav Klimt, que é um movimento chamado Secessão. Ele faz um movimento muito com
círculos, pequenos círculos, bolinhas mesmo. Sei. Né? Um quadro muito famoso dele que é O Beijo. Né? Esse que eu fiz foi A Dama Dourada, que também tem uma história fantástica sobre isso. Tem um filme, inclusive um livro sobre essa obra, que foi vendido em 2006 por 130 milhões de dólares, esse quadro A Dama Dourada. Então, deixa eu só pegar um gancho aí assim, numa pergunta aqui, rápido, que é esses quadros... Diz que o quadro só fica caro depois que o artista morre. Não, olha, essa é uma realidade que, infelizmente, acontece. Caramba. Por isso que eu brinco, às vezes eu digo, eu tenho que conquistar um público, eu tenho que conquistar alguma notoriedade ainda em vida, porque senão minhas filhas, meus netos que vão sofrer daquilo que eu produzi. Né? Mas é verdade, assim, Van Gogh, por exemplo, que é um dos artistas mais respeitados, um dos maiores artistas do mundo, a história conta que em vida ele só vendeu uma obra. Ele só vendeu uma obra. Paul Gauguin, como eu falei anteriormente, uma obra dele foi vendida agora por 210 milhões de dólares. E ele morreu em 1903, na Polinésia Francesa, na miséria. Na miséria. Porque os quadros que ele pintou lá na Polinésia, ele não tinha como vender lá, mandava os quadros para a Europa e não tiveram aceitação. Então, os quadros ficaram encalhados. Né? Então, ele tinha que sobreviver, né? Sendo, por exemplo, estivador no Cais do Porto lá, na Polinésia Francesa, onde agora teve na Olimpíada as competições, né, de surf, foi lá na Polinésia Francesa. Né? Então, ele morreu lá. Né? Então, quem herdou foi os familiares, né, a família dele. Né? Ele tinha família na Europa, ele tinha 5 mulheres, 5 filhos, e largou tudo e foi para a Polinésia Francesa. Né? Inclusive, teve uma exposição dele no ano passado e quiseram até cancelar e tal, porque essa coisa hoje do cancelamento, por quê? Porque naquela época, naquele momento histórico lá, até pela tradição daquele povo, ele ficava com menores de 14, 16, 17 anos. Então, mas ele ficou com uma moça, uma jovem, mas os pais entregavam, porque era uma tradição daquele povo fazer isso. Então, a gente vai remeter a uma questão histórica, algo que acontecia lá, comparando com hoje, isso é abjeto, absurdo hoje isso. Né? Mas naquela época era comum. Então, teve essas questões envolvendo aí Paul Gauguin, inclusive nessa exposição que teve no MASP, com as obras dele. Mas é um trabalho fantástico, Mas tem isso. Né? O artista muitas vezes só é reconhecido quando ele vai para outro plano, né? Mas a gente luta para ser reconhecido enquanto está aqui ainda, né? E aí, pensando nisso, quem organiza essas exposições é o próprio artista ou existe algum órgão, existe alguém que prepara isso? No início, assim, quando o artista não é muito famoso, normalmente é o próprio artista que prepara as exposições. Por exemplo, o que é que eu faço para expor nos espaços de arte aqui, de feira, Salvador, etc. Eu mantenho contato, muitas vezes por e-mail, e assim, eu não conheço, mas a minha apresentação é a minha obra. Né? Quem vai me apresentar, seu cartão de visita. Meu cartão de visita é a minha obra. Então, ele que abre portas. Eu faço um portfólio, alguma coisa bem elaborada, obviamente, eu não faço qualquer coisa, eu faço um histórico do meu trabalho, né, uma coisa bem elaborada, excelente. As fotos em alta definição, nome, dimensões, técnica, tudo ali, as exposições que eu já participei, etc. E encaminho com a proposta de expor naquele local. Assim foi, por exemplo, no Museu de Arte Sacra da UFCA, no Museu de Arte da Bahia. Então, nesses espaços, a diretora lá do museu, quando terminou a exposição, ela disse: estamos abertos para o senhor. Ótimo. A exposição que o senhor fizer, esse espaço aqui está franqueado para o senhor. Porque eu já abri uma porta. Perfeito. Né? Como aqui no Museu Regional de Arte. Quando você tem a qualidade, vai fazer isso. Então, né? Enquanto as pessoas não conhecerem, é uma coisa. Então, mas depois assim, que as pessoas... Eu mandei, e quando eu mandei, eles vinham conversar comigo. Boa. Recepção. De cara, assim, venha conversar. Aí, obviamente, quando você faz, assim, os museus, eles têm uma programação. Né? Assim, o que vai acontecer no próximo ano, eles já estão planejando esse ano. Então, você não vai querer, por exemplo, que este ano
um trabalho, por mais maravilhoso que seja, sim. seja apresentado esse ano, porque tem outras exposições, né, em curso. Né? Então, ele disse, olha, sua exposição vai ficar para o próximo ano, tal período. Perfeitamente. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? Esperar. Isso. Eu vou esperar. Né? Então, assim, é o que acontece. Agora, já falando agora já também de empreendedorismo, essas obras são expostas em museus, mas tem também as galerias de arte. Top. Já as galerias de arte, elas têm mais uma visão comercial. Lá onde você vai expor suas obras, elas estão todas à venda. À venda. Não quer dizer que no museu também não está. Sim. Né? Mas, em regra, objetivo... quem vai ao museu é para apreciar uma obra de arte. Quem vai a uma galeria de arte é para apreciar e comprar Entendi. a obra de arte. Tá? E as galerias, elas têm um percentual sobre a venda daquele artista. Então, tem galerias que têm artistas que são exclusivos de uma galeria. Né? Entendi. Todos os trabalhos daquele artista, e eles têm isso como um trunfo. Né? Sim. Olha, eu sou a galeria que representa o artista tal. Perfeito. Então, quem quiser comprar uma obra do artista tal, tem que ir naquela galeria. Ou tem artistas que têm trabalhos em diversas galerias. Obviamente que, para ele estar exclusivo numa galeria, é um cara que realmente já está inserido no mercado, né? Os preços das obras são preços mais elevados, etc. Então, porque assim, a vantagem, as galerias podem cobrar de 30%, 40%, até 50% do valor da obra. Até a metade. Mas naturalmente, você tem praticamente a garantia que você vai vender a obra. Entendi. E sem o artista lidar com essa parte sem comercial. Esforço ali naquela parte comercial. Qual é o trabalho dele? Fazer a obra e deixar lá. Depois a da galeria venda, que vai se encarregar disso, encontrar o cliente, negociar preço, parcelamento, o que for, né? E depois ele recebe a parte dele. Entendi. Ele recebe, às vezes, metade somente. Mas, em compensação, ele vai ter uma rotatividade, um giro maior, né? Ele vai ter, né, uma possibilidade de receber recursos o tempo todo. Porque se o artista, ficar só ele mesmo, já é mais difícil. E no seu caso, que ainda tem um outro trabalho, aí vai ficar mais complicado ainda. Porque você tem o seu trabalho, você vai ter o trabalho como artista e ainda vai ter que ter o trabalho como vendedor para fazer isso aí. A conversa, quando é boa, o tempo passa muito rápido, né? A gente já está se encaminhando aí para o final do nosso episódio, mas eu tenho ainda algumas perguntas aqui que eu queria te fazer, que é o seguinte: nessa parte aí, até envolvendo essa parte da comercialização, hoje você tem as exposições, tem as obras ali nas galerias, mas você também trabalha sob encomenda? Tipo, alguém que quer algo, alguma coisa assim, pode te encomendar e procurar sobre específico? Essa é uma pergunta. Ou alguém até que está ouvindo esse podcast se interessar e falar assim, pô, mas eu quero agora ver o que é que você tem aí. Tem algum lugar que tem esse material? Como é que essas pessoas têm acesso a isso? Olha, hoje... E para eu entender se essa questão de comercialização, se ela acontece o ano inteiro, tipo, a pessoa entrando em contato e faz uma encomenda e tal, ou não, é só de exposições ou de galerias? Olha, hoje, até também devido à pandemia, né, que a gente não teve a oportunidade, né, de apresentar o nosso trabalho artístico nos museus, nas galerias, então, as redes sociais. Sim. O Instagram principalmente. Então, o Instagram se tornou uma vitrine realmente muito boa, inclusive de comercialização de obras. Então, tem perfis aí no Instagram que são basicamente comerciais, né? O artista apresenta o trabalho dele lá e coloca que está à disposição, né? Normalmente o preço é a combinar, né? Normalmente tem uma mensagem no direct que você vai combinar preço, mas é uma forma de conhecer. E eu tenho, né, o meu Instagram. Quem quiser conhecer o trabalho é antoniocarvalho.n. Lá estão as minhas obras, né, o meu contato também. @antoniocarvalho.n de Novaes. Então, assim, sobre essa questão da encomenda, eu já recebi encomenda, mas assim, como a minha disponibilidade de tempo não é muito grande, eu te perguntei isso sempre assim, pô, eu queria um quadro com a Irmã Dulce.
Você assim, consegue fazer ou não? Não, minha especialização aqui é borboleta, minha especialização aqui é outra... É uma coisa assim que eu procuro no meu trabalho, é a minha independência. Certo. Né? É a minha independência, assim. E eu, especificamente, não vivo da arte. Sim. Né? Então, mas, obviamente, que eu ficaria muito feliz em que o cliente me fizesse uma encomenda, eu fizesse exatamente como ele quer. Mas eu também... Eu tenho uma exposição em andamento. Entendi. Eu tenho que parar a exposição para atender esse pedido. Um pedido. Eventualmente, eu já recebi e já fiz, né? Sim. Obras sob encomenda e agora sim, eu tenho que avaliar se ela é dentro do perfil daquilo que eu trabalho, Sim. porque às vezes a pessoa não sabe nem dizer exatamente o que quer, sabe? Sim. Então, às vezes é complexo você receber uma encomenda, né? Porque você não sabe exatamente o que o cliente quer, né? Mas, naturalmente, que as que eu já fiz, foi felicidade, né? A pessoa disse exatamente o que eu queria, eu entendi o que a pessoa queria, fiz o que a pessoa queria e foi uma felicidade. Agora, assim, eu não faço isso sistematicamente. Entendi. Até porque, a depender de momento também, você está preparando uma exposição e que promete ser a exposição, né? Essa promete. A galera vai ficar nessa expectativa aí. Não vai dar para alguém querer e você já está meio que correndo ali para poder dar conta dessa exposição aí. E querendo ou não é um trabalho industrial, é emoção, é arte. Eu imagino. Eu tenho um respeito gigante, porque se você me desse R$1 milhão para eu fazer, eu não conseguiria, irmão. Eu sou zero essa. Não, e tem um detalhe, sabe? Sabe então, uma pra coisa? mim, eu vejo isso como um dom, sabe? Isso é um talento isso inato. que você está falando é uma coisa que eu não disse ainda, mas vou dizer agora, que eu sou autodidata. Eu não frequentei nenhuma escola. Boa colocação. Deixou o melhor pro final. De arte, né? Tudo que eu sei, eu fico brincando. Já veio no pacote. Já veio pronto. Né? Já veio pronto. É dom, velho. Já está no pacote. Então, assim. Você passou 27 anos sem pintar. Quando você pintou, velho, dom. E eu tinha a noção, noção não, eu tinha certeza que eu voltaria melhor. Mesmo ficando esse tempo todo, mas pela minha própria vivência, pela minha própria maturidade, pelo que eu já vivi, né? E eu sabia que eu vinha melhor. E cada obra para mim é um desafio, porque eu estou fazendo agora obras que são releituras com técnicas diferentes. Eu fiz agora uma obra de quem? Uma releitura de quem? Pablo Picasso. Eu fiz uma obra agora do Cubismo. Vou fazer uma obra agora de Paul Gauguin. Fiz uma de Gustav Klimt. Fiz uma de Michelangelo, fiz outra de Sandro Botticelli, que é dessa exposição nova, entendeu? E todas as figuras... Vai matar todo mundo nessa expectativa dessa exposição femininas, aí, figuras femininas. É uma homenagem também às mulheres na arte. E tem a ver também já com tem história. Data? Previsão? Assim, como as obras são muito rebuscadas e desafiadoras, porque, por exemplo, está na minha lista um pintor assim, não muito conhecido, um tal de Leonardo da Vinci, sabe? Um tal de Caravaggio. Aí, quando a gente só vem potência aqui no Visão Empreendedora. Um tal de Tarsila do Amaral. Caramba. Né? Assim, então, são obras desafiadoras, mas o que eu fico muito feliz é quando eu termino de Sente um peso de uma responsabilidade muito grande, não? Sabe o que eu olho assim, eu digo, meu Deus, fui eu que fiz isso? Caramba. Sinceramente, eu digo assim, não é possível, fui eu que fiz isso aqui. Quando eu vejo todos os detalhes, aquela obra ali perfeita. Eu fiz, cara, a releitura da obra de Sandro Botticelli, que é um quadro de 1485, que está lá na Itália, né, em Florença, na Galeria Uffizi, Nascimento de Vênus. Eu fiz o rosto da Vênus, com os cabelos, né, dourados da Vênus. Cara, ficou surreal. Depois aí, pessoal que puder, né, acompanhar aqui no podcast, mostrar essa imagem. Isso. Mas ficou um negócio, eu digo, meu Deus, eu fiz. Eu vou te pedir isso, que essas imagens você possa me enviar para a gente poder colocar no... Eu fiz
A Sibila Desp que tá no tem tempo essas da fotos Capela- também no seu Instagram também, não tem? Tem. Então você Tem, aí tem. anota esse Instagram aí, Tem a- antoniocarvalho.n, tá? Esses mais recentes não estão ainda porque está na Certo, porque vai surpresa, ter pra mas exposição. tem muitos outros. Mas essa exposição é ainda em 2024 ou é para início de Não, isso é para 2025? 25, provavelmente 26, porque são 25, provavelmente porque são mais ou 2026. menos 18 obras e eu estou na quinta. Estou na quinta, ainda tem um tempo ainda para Sim. elaborar todas as obras. São obras realmente Excelente, desafiadoras. excelente, Tem um excelente. autorretrato de Tarsila do Amaral, que é um quadro lindíssimo, né? E outras obras. E essa obra também é interessante, que eu quis fazer, eu acho importante, é observar a diversidade. Porque assim, eu tenho uma foto uma obra de Gustav Klimt, que retrata uma dama da aristocracia da Áustria. Mulher branca, bela, etc. Mas eu não posso fazer só obras assim. Então, essa obra de Paul Gauguin são duas indígenas, né? Duas povos Aham. originários, né? Eu vou fazer uma obra também de Cavalcante, Olha aí. que pintou as nossas negras lindas, Aham. né? Tem uma obra que eu quero fazer também, está na minha lista. Aí você já de- tem listado já. eu tenho uma obra de Fernando Botelho. Fernando Botelho, um artista colombiano, que tudo que ele pinta, ou pintava, que ele morreu ano passado, é gordinho. Homens, mulheres, animais, tudo gordinho. Quem foi que fez as gordinhas lá de Salvador? É um artista daqui. É daqui? É daqui. É Kertz, tem uma coisa com Kertz. Tá. Se não me engano, não posso estar falhando. Mas tem um autorretrato de quem Frida Kahlo. Olha Vai aí. ter Frida Kahlo, entendeu? Então, é uma exposição assim que vai ser bem... Você vai matar a bem- gente com tanta expectativa vai assim. ser A gente já está bem contando bem interessante. esses segundos aí É. para ver essa exposição aí. Tá na quinta obra, vão ter 18 aí. Então, que expectativa muito boa. Carvalho, eu quero agradecer muito você ter vindo para cá hoje para o nosso podcast, para a gente poder bater esse papo, conversar. Eu tenho certeza que foi bastante enriquecedor para o pessoal que está em casa aí, que está nos acompanhando. Para mim foi muito enriquecedor, história, arte, cultura. Eu acredito que a gente precisa falar mais sobre isso. Inclusive, eu quero te intimar isso quando estiver mais próximo, a gente reaquecer isso para que o pessoal possa vir, porque eu gostei demais e a forma como você traz é muito leve, é boa, é interessante. De verdade, não é um assunto que eu acompanho tanto e eu ficava até meio receoso, mas você brotou em mim vontade, sabe? Desejo de querer ver, de querer acompanhar, de querer ouvir mais, sabe? Então eu quero te parabenizar por isso e quero te dar um momento agora que eu queria que você trazesse a tua mensagem, na verdade. E eu sei que você é muito bom em trazer essa mensagem com imagem, com o realismo, mas como a gente agora no podcast aí tem muito do áudio, né, da fala, eu queria que você trouxesse a tua mensagem, meu irmão, pra gente poder fechar esse podcast, fechar esse episódio de hoje. Qual é a mensagem de Carvalho? Qual é a mensagem desse artista plástico, desse funcionário público, mas desse pai de família, desse esposo, desse ser humano? Você pudesse agora trazer uma mensagem para todas as pessoas que estão aí no planeta, que estão nos ouvindo agora, os empresários, os colaboradores, os funcionários públicos, as mães, os pais. Qual é a tua mensagem? Eu quero te dar esse espaço para você poder pintar uma tela com as tuas palavras. Você me deixou agora na saia justa, né? Eu gosto disso. Na saia justa. Mas assim, eu acho que a gente tem que viver com simplicidade. Eu acho que a vida, muitas vezes, os problemas que as pessoas enfrentam por muitas vezes não buscar algo que a vida nos oferece, que é a simplicidade. Sim. Primeiro, uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a família. Eu acho que a gente tem que buscar A base de tudo. sempre na família, que é a base de tudo, né? Fazer as coisas com dedicação, com amor. Eu acho que o amor é a base de tudo, base das relações.
porque tudo que você faz com amor dá certo. E eu digo isso não só no aspecto da relação em si, amorosa, não, o amor entre homem e mulher, não. É aquele amor em tudo que você faz, no seu trabalho, Sim. naquilo que você se dedica, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Porque é tudo isso que faz com que a gente tenha sucesso na vida. E ter Deus no coração. Né? A gente saber que a gente tem um Pai amoroso, né? Que Deus está olhando por nós o tempo todo, que Ele nos ama. Então, tudo é muito mais fácil quando nós observamos esse universo que é gerido por esse ser maravilhoso, por esse Deus maravilhoso que está nas nossas vidas, e viver com essa simplicidade, mas sempre com esse olhar de amor em tudo, mas em tudo que você faz, se dedicar a tudo que... Tudo tem uma frase, primeiro atribuíram isso a Cora Coralina, mas eles disseram que não é delas. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, coloque todo o amor, toda a dedicação, tudo que tem, que você construiu ao longo de sua vida, para aquilo sair da melhor forma possível. Não saiu tanto, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas você teve a boa intenção, você teve a vontade de fazer o melhor. Né? Então, quando nós somos bem intencionados, nós podemos errar, mas não quisemos isso. Não foi por negligência. Não foi por negligência, porque você se empenhou para aquilo acontecer. Boa. Então, aquilo que você faz de melhor vai ter resultado. Vai ter resultado. Faça sempre o seu melhor. Mesmo nas pequenas coisas que vão se tornar as grandes coisas. Caraca! Parabéns, meu irmão! Parabéns, excelente, brilhante mensagem. Essa mensagem sua me fez lembrar uma outra mensagem de Ayrton Senna, onde ele fala perfeitamente sobre isso. Independente do que você vai fazer, se é uma coisa complexa ou simples, faça bem feito, dê o seu melhor. Irmão, gratidão por essa mensagem, obrigado por essa conversa bastante prazerosa, linda. Você fala com amor, com uma paixão tão grande pelas artes, que a gente consegue enxergar, cara. Nas tuas palavras a gente consegue ver a beleza. Parabéns, isso é um dom, isso é um talento, que Deus continue te abençoando, te usando e que te dê longos anos de vida para você poder quebrar um pouco essa exceção aí, ser exceção nesse mundo aí que só é reconhecido depois, não, vai ser reconhecido agora. E eu quero parabenizar você que nos acompanhou aí até o final desse episódio do podcast, tenho certeza que você gostou, e eu queria que você curtisse esse vídeo, porque o YouTube, o Instagram, o Spotify, ele entende que quando você curte, ele entrega para mais pessoas, e mais pessoas precisam se deliciar com esse banquete que foi exposto aqui. Muito obrigado, parabéns e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.